Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Vocês estão recebendo mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos no segundo bimestre. Aula a aula, ok? Então, a gente começa relembrando aí oração subordinada adverbial, que a gente pode dizer assim que foi a tônica do nosso segundo bimestre, né? Coloquei a sinalização de aulas 1, 2, 3 e 4, porque foram várias videoaulas, a gente conversando realmente sobre esse assunto. Nós vínhamos lá do primeiro bimestre com as orações coordenadas e com as orações subordinadas substantivas. Então, quando a gente enveredou aí pelo segundo bimestre, a gente começou nas orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que exercem a função do advérbio, né? E funcionam como adjunto adverbial. São 9 tipos, né? A oração principal, ela continua sendo a parte sem a conjunção ou a locução conjuntiva, né? Eu botei oração principal continua sendo, porque lá nas substantivas isso já acontecia, né? Na nossa famosa OP, a gente, quando começou a falar de oração subordinada adverbial, a oração principal, a OP, ela já era íntima nossa, e com a mesma tônica, sem conjunção ou sem locução conjuntiva. Mas a gente pode destacar, assim, uma diferença, que a oração principal, no caso do período composto por subordinação, mas contendo oração subordinada adverbial, ela pode vir passeando, né? Pode vir no final e a oração subordinada adverbial na frente. Não é que na oração subordinada substantiva isso não acontecesse, não pudesse acontecer, mas a maior parte dos casos a gente vê que primeiro a oração principal e depois a oração subordinada substantiva. A adverbial já perde bastante isso. Muitas vezes a subordinada adverbial ela abre o período. Temos aí os 9 tipos: causal, comparativa, condicional, consecutiva, concessiva, conformativa, final e proporcional. 6 com a letra C e 3 com letras variadas. Eu botei aí um quadro, né, com algumas orações, com alguns períodos contendo orações principais e orações subordinadas adverbiais para exemplificar, né? Um exemplo para cada. Na causal, não viajamos porque estava chovendo. Choveu tanto que o jogo foi cancelado. Na consecutiva, se chover, não sairei. Olha aí um caso, né, na condicional, que a oração principal ela já está no final e a adverbial está no início. Estou tão nervosa como você estava até agora, comparativa, ou como você estava até agora. Vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça, concessiva. Segundo me disseram, hoje haverá aula. Condicional, segundo me disseram. Proporcional, à medida que o tempo passa, a menina cresce. Final, estude bastante para que você passe no concurso, olha lá, para que você passe no concurso afinal. E a temporal, não sairei. A temporal, até que me conte a verdade. Então, aí, as conjunções ou locuções conjuntivas estão em vermelho, demarcando, né, que a partir da conjunção ou da locução conjuntiva que está a oração subordinada adverbial. A parte sem a conjunção ou locução conjuntiva é a oração principal, a nossa OP, né? E vimos ainda as reduzidas. Vimos que não é mais um tipo. Vimos que cada um dos tipos das orações subordinadas adverbiais também pode ser reduzida, né? Ela, diferente das desenvolvidas, que são as que a gente costuma ver, elas não são introduzidas por conjunções. Elas possuem verbos conjugados aí ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Lembrando, infinitivo é o nome do verbo, andar, vender, correr. Gerúndio, a ação acontecendo, aquele finalzinho do NDO, andando, comendo, vendendo. E o particípio?
vendido, andado, comido, viajado. Eu costumo dizer que a gente segue aquele hábito, né? A gente localiza os verbos, sublinha, aí procura a conjunção ou a locução conjuntiva para poder dividir com a barra. Quando a gente não acha conjunção ou locução conjuntiva, já acende a luzinha vermelha assim. Será que é um caso de reduzida? E aí procura se tem um verbo na forma nominal, porque fatalmente vai encontrar e é um caso de reduzida. Porque as reduzidas, elas não são introduzidas por conjunção ou locuções conjuntivas. Quando a gente não acha conjunção, fatalmente vai achar um verbo aí, o verbo numa das 3 formas nominais. Vimos hibridismo, nós começamos antes de ver hibridismo, nós fizemos uma revisão dos processos de formação de palavras por derivação, prefixal, sufixal, prefixal e sufixal e parasintética, e por composição, por aglutinação ou por justaposição. E chegamos em hibridismo, que não chega a ser um processo de formação de palavras do jeito que a gente vinha vendo, né? Com prefixo, sufixo, mas com uma característica que assim os livros colocam, né? Como se fosse um processo de formação, porque as palavras, elas realmente são formadas. A descrição de hibridismo é de um processo de formação, só que por elementos pertencentes a outras línguas. Então, não é por prefixo e sufixo, não é pela junção de 2 palavras, como nos casos de composição. Sim, formação de elementos, mas de outras línguas, né? Então, o hibridismo é aquele processo que a gente utiliza elementos de línguas diferentes. Ou seja, uma parte da palavra provém de um termo, de uma língua, enquanto outra provém de outra língua, né? Bicicleta, por exemplo. O bi vem do latim, o ciclo do grego e o eta do et francês. Olha lá, burocracia. Buro, francês, cracia, grego. Monocultura. Mono do grego, cultura do latim. E eu expliquei na videoaula que não precisava ninguém ficar desesperado pensando, meu Deus, já não me basta o inglês e o espanhol, agora eu terei que saber latim, grego, francês, alemão, árabe. Não, né? Quando houver a sinalização numa questão relacionada a hibridismo, com certeza estará sinalizado as línguas e os trechos referentes a elas, ok? Como aí, ó, o bi é do latim, o ciclo do grego e o eta do et francês. Então, qual o nome desse processo aí, que desses termos de várias línguas deu a palavra bicicleta? Hibridismo, ok? Da mesma forma que eu falei que muitos anos podiam pensar que a maior parte vinha do inglês, né? Que é uma língua que hoje exerce muita influência. Mas teve uma época que o francês deu as cartas por aqui, né? Muitas palavras, inclusive, foram incorporadas aí, mudando ou não tendo alterações, né? Não são apenas palavras da língua inglesa, né? Que trechos de palavras de língua inglesa que dão origem aí às palavras, essas palavras da língua portuguesa pelo hibridismo, ok? Depois nós vimos os estrangeirismos, que é o emprego de palavras ou expressões, né, de outro idioma, que a gente toma por empréstimo, né, inglês e francês, com aportuguesamento ou sem aportuguesamento, né? Com aportuguesamento, a grafia e a pronúncia foram adaptadas para o português. Olha lá, o bife do inglês bife, o bege do francês beige. Agora, sem aportuguesamento, conserva, né, a forma original. Mouse, fashion, delivery, short, upgrade, team, brother. São palavras que a gente utiliza, não são da língua portuguesa, né, são estrangeirismos, mas a gente utiliza sem fazer o aportuguesamento, né? Esses empréstimos linguísticos, né, no caso desses estrangeirismos, eles muitas vezes não são vistos com bons olhos. Eu falei sobre isso, muitos estudiosos acreditam que eles podem levar ao empobrecimento
da língua nata, né? Não, independente dessa questão de levar ou não ao empobrecimento, eu cheguei a comentar lá que se existe uma palavra da língua portuguesa que dá conta do que você quer falar, não tem razão nenhuma de você pegar uma estrangeira de empréstimo. É claro que às vezes o delivery, por exemplo, né, o serviço de entrega a domicílio, a gente não tem uma palavra, a gente teria que descrever exatamente assim como eu descrevi. Então é mais vantagem usar o delivery realmente. Mas em outros casos não. Eu me lembro que eu fechei a videoaula naquela sugestão, né? Se for pedir para a mãe fazer o lanche, não pedir para ela fazer hot dog, pedir para ela fazer um cachorro quente. Não é chique, não demonstra inteligência, né? Usar estrangeirismo. Se você sabe um outro idioma e você quer se comunicar usando o inglês, ótimo, né? Isso não está sendo desmerecido aqui, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas não na língua portuguesa, você se comunicando em português, usar palavras. Se houver uma semelhante que, na língua portuguesa que dá conta do conteúdo, é o ideal, ok? E a gente fechou o bimestre com os neologismos, né? O nome dado a uma nova palavra criada ou uma palavra já existente que ganha um novo significado, né? E surgem aí também quando não existe uma palavra ideal para indicar algo novo, né? Como um conceito, um objeto, um novo processo. Vários tipos de neologismo: lexical, semântico, sintático, científico ou técnico e o popular. O lexical indica, né, uma palavra nova criada para indicar um novo conceito. O deletar aí, que é o apagar mais na língua da informática. O escanear, que é o digitalizar. Semântico indica uma palavra já existente, né, entre as demais palavras da língua, mas que ganha um novo significado. O gato, por exemplo, ele deixou de ser simplesmente o animalzinho fofinho, né, para ser também a ligação elétrica clandestina. Assim como o pistolão, né, poderia ser uma pistola grande, era uma pistola grande, sim, mas hoje é a pessoa que pode influenciar, pode ajudar, pode arrumar a vaga, né, pode proteger. O sintático indica uma construção sintática com elementos já existentes na língua, que combinados adquirem um novo significado. Dar um bolo não significa preparar um maravilhoso bolo, botar uma cobertura de chocolate e dar de presente. Né? O dar o bolo, ele ganha um novo significado, que é aquele de marcar e não comparecer ao encontro. Né? Assim como dar a volta por cima, né? Que é aquele de superar. Né? Estava numa fase ruim, uma maré ruim, mas superou aquilo tudo, voltou a ficar bem, deu a volta por cima. O científico ou técnico indica uma palavra criada para nomear aí os novos equipamentos, procedimentos, tem a ver com a tecnologia, né, o smartphone. Aí o cake designer, né, aquela que faz os bolos maravilhosos, o cupcake. E o popular indica uma palavra criada pelos falantes da língua, mas em contexto coloquial, né? Contexto coloquial, lembrando aí o contrário, né, aquele formal, né? O AP, mané, refri, né? Palavras que são criadas aí, mas num contexto, né, bem coloquial, um ambiente bem íntimo. Então, além das orações subordinadas adverbiais, dos 9 tipos, da questão das orações principais virem no final, as orações reduzidas aí de infinitivo, gerúndio ou particípio sem conjunção ou locução conjuntiva, além de hibridismo, estrangeirismo e neologismo, né, tidos aí numa sequência dos processos de formação de palavras por derivação ou composição, foram aí os nossos conteúdos do segundo bimestre, ok? Fiquem bem, continuem em casa, que em breve daremos continuidade. Até mais, pessoal!